Boa tarde. É, Obrigado a todas e todos pela presença. É um prazer estar, né, nesse evento, organizar esse evento, trabalhando com colegas tão queridas como Mariana e Uda, e compartilhando essa mesa com pessoas também que são muito queridas e pessoas que admiro demais, né? A professora Juliana, a professora Antônia, a Maílson, né? Que nós estamos sempre nos cruzando, né? No âmbito do propor, no âmbito da morfologia, de uma maneira geral. Hoje, eu escolhi não falar de morfologia, né? A mesa trata de morfologia e lexicologia, então a minha fala vai mais no plano da lexicologia, né? Se voltando aí a reflexões que eu fui fazendo a respeito dessa temática, o apagamento de nomes e sobrenomes de origem africana no Brasil, resquícios da escravidão e racismo estrutural, e aí trazendo um pouco dessas reflexões, trazendo alguns resultados de pesquisas já feitas, não por mim, né? E aí vai ficar mais no plano do léxico, da onomástica, porque eu também estou inserido no projeto de dicionário de nomes em uso no Brasil. Introdução, né? O nome de pessoa cumpre um papel relevante na sociedade ao particularizar um ser em relação aos seus semelhantes. Os rituais de nomeação variam conforme as línguas e as culturas. Variam também as formas com que as pessoas se conectam com os nomes e as culturas do mundo, né? A professora Juliana já mencionou isso, né? Falando dos germânicos, como eles fazem os processos de nomeação, certo? E isso vai mudando, muda conforme as culturas, certo? Então, não é algo que a gente pensa, pode dizer que é comum, né? Que é sistemático, categórico, certo? E aí, assim, na história do léxico antroponímico, né, do português, na Península Ibérica, no período pós-reconquistas, árabes sobreviventes que se radicaram naquela região tiveram seus nomes mudados, né? Isso vai ter um impacto, né, como observam Matos e Silva e Soledade, que é a baixa presença de arabismos antroponímicos na língua portuguesa, né? Mesmo depois de 700 anos de contato, né, na península, a quantidade de nomes de origem árabe é muito pequena, né? Até alguns que se difundem como sendo de árabes não são exatamente, né, se confundem muito as origens. No Brasil, então, ali os árabes tiveram seus nomes mudados, né? Então há um primeiro apagamento na história da língua portuguesa. No Brasil, indígenas e negro-africanos escravizados também tiveram seus nomes apagados e alterados, né? Mesmo com o contato com mais de 1.500 línguas indígenas, né, aproximadamente, como diz Arion Rodrigues, e aproximadamente 250, entre 200 e 300 línguas africanas, né, segundo Margarida Petter, os indigenismos e africanismos antroponímicos são poucos no português brasileiro. As razões para esses apagamentos são diferentes, obviamente, né, assim, os contextos em que se dão. As consequências para os estados atuais e as reações a essas práticas também não são as mesmas. E quando eu digo isso, o árabe, né, é uma língua de cultura, né, ainda é usada como língua de cultura, então você tem um acesso às descrições do árabe, lugares têm graduação em árabe, né, você faz já línguas africanas, por exemplo, né, você não tem esse mesmo acesso ao material. Então, a resposta que se teve ao longo do tempo sobre essas práticas em relação a essas línguas vão ser diferentes, né, e isso também vou retomar mais à frente, as questões relacionadas a epistemicídio, né, e a questão da forma como se abordam os conhecimentos dessas culturas indígenas e africanas, né. Neste trabalho, mostra como o nome de pessoa foi uma categoria relevante no tratamento dos contatos linguísticos, políticos e culturais ao longo da história dos povos. Quando se pensa na história da língua portuguesa, desde seu surgimento em Portugal até a transplantação para o Brasil e para as outras comunidades lusófonas, observamos uma recorrente prática de apagamento dos nomes de pessoas, né, que eu já falei. Nessa semana, curiosamente,
apareceu no meu feed do Facebook esse vídeo em que Louis Farrakhan, afro-americano de origem islâmica, liderança política e religiosa, menciona as questões dos apagamentos, do apagamento das línguas originais, bem como dos nomes originais. Eu vou exibir aqui um pedaço, certo? Então, né, nesse vídeo, né, esse vídeo me chamou a atenção justamente por tocar nessa questão dos nomes, né? Ele fala das línguas, mas ele toca na questão dos nomes e ratifica a ideia de que o nome próprio, o nome de pessoa, né, mais especificamente, é um elemento muito simbólico, né? Embora eu vá tratar aqui da questão do Brasil, isso aconteceu em várias outras comunidades, né, ao redor do mundo. Ainda sobre a colonização do espaço norte-americano, tem um trecho de John Scone, né, eu acho, em que ele diz assim: muitos escravos trouxeram práticas de nominação africanas para o Novo Mundo. Um dos padrões de nominação africanos mais destacados refere-se ao costume de dar nomes dos dias de semana, ou seja, a criança recebe o nome do dia em que ela nasceu. Né? Na América do Norte, Caribe britânico, o mais popular entre os escravos de sexo masculino foram Quash, que significa domingo, Cujo, né? Não sei a pronúncia correta, segunda-feira, Kuf, né? Sexta-feira, Quaco, quarta-feira, né? E entre os femininos, Juba, né? Segunda-feira, Quacheba, domingo, Cubena, quarta-feira e Aba, quinta-feira. Esses nomes foram apagados ao longo da história, né? Então, essa prática de nomeação, Pina Cabral também vai dizer como o processo de nomeação em comunidades africanas é um processo muito referencial e pragmático e significativo, né? O que não acontece nas comunidades, nessa tradição europeia, por exemplo, né? Não costuma acontecer. E esse movimento é apagado no processo de colonização e de escravização, certo? Então, assim, esse processo que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil e aconteceu em tantos outros lugares. E aí, falando de outros lugares, eu trouxe aqui, né, histórias antroponímicas em comunidades lusófonas, vidas em português, né, e aí eu trouxe alguns casos de 4 colônias, né, de Portugal, em que tem alguns estudos sobre antroponímia. Aí, por exemplo, Trajano Filho fala os impactos da criolização na nomeação em Guiné-Bissau, no final do século XIX. E aí, com corpos que contém 496 nomes e de 207 nomes diferentes, certo? 496 pessoas, com 207 nomes diferentes, o autor quantifica a existência de 162 pré-nomes cristãos, majoritariamente portugueses,
41 africanos e 4 a que ele chama de crioulos, né? Seria basicamente uma mistura entre as duas tendências. Vejam como a presença maior aqui, mais significativa, é de prenome cristão, né? Trazido pela tradição portuguesa. A mesma coisa se observa com o estudo no Timor-Leste, né? Feijó analisa as práticas de nomeação no Timor-Leste, que foi colônia de Portugal até 1975, e depois foi ocupada pela Indonésia. A autora usa como corpus registros paroquiais que apresentam 886 indivíduos que partilham um total de 431 nomes. De imediato, a autora destaca uma predominância absoluta de nomes em língua portuguesa. Firmino, sobre os usos antroponímicos de Vatonga, né, numa comunidade do Moçambique. Ele vai mostrar a forma de nomeação dessa comunidade, né, aí umas tendências que ele chama de endógena e outras que ele chama de exógena, e algumas em que há uma mesclagem da tendência exógena, que seria a portuguesa, né, e aí observa-se também que a influência portuguesa é marcante, sendo notória na maioria dos nomes usados pelos que se consideram Vatonga, né. Em relação a Angola, Moisés Augusto, em um texto sobre a língua portuguesa em Angola, ele fala assim: como a aprendizagem da língua portuguesa estava ligada à mudança de nomes africanos de pessoas, de locais e objetos usados no Kikongo para os nomes portugueses, começaram assim as alienações e colonizações culturais já naquela altura. A instrução escolar naquele tempo era um letramento apenas para fins catequéticos e divulgação da língua portuguesa num programa de dilatação da língua de um império que Portugal mirava, mudando nomes de pessoas e locais africanos para português como símbolo da destruição das culturas locais e recriação de terras ocupadas em moldes de império português. Então, vejam, todas as colônias, né, até aqui mencionadas, de Portugal, existe a mesma prática, o apagamento dos nomes locais, né? E aí, no Brasil? No Brasil, eu trouxe aqui alguns trechos do livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, pois é um livro, né, que eu tomei conhecimento recentemente. Eu confesso que eu ainda não li por completo, né, mas que na primeira leitura, me chamou a atenção a abordagem, né, comprometida, responsável que ela faz do processo de escravidão no Brasil, né, desde a captura até o tráfico negreiro e, né, a chegada desses escravizados aqui no Brasil, e toca nessa questão específica do apagamento do nome, né? Então, alguns trechos aqui, né, do livro. Foi então que ficamos sabendo o motivo da demora no embarque dos homens, pois os brancos tinham batizados todos eles com nomes que chamavam de nomes cristãos, nomes de brancos. E aquele nome da perna machucada, de acordo com um ou outro que estava logo atrás dele na fila, tinham dado o nome de João, né? João, nome da tradição, né, cristã, e muito comum na tradição portuguesa também, né? Esse homem se chamava Olaitan e tinham dado a ele o nome de branco de Benevides, que não chegaria a ser usado porque o rapaz morreu, né? Em terras do Brasil, eles tanto deveriam usar os nomes novos de brancos como louvar os deuses dos brancos, o que eu me negava a aceitar, pois tinha ouvido os conselhos da minha avó. Então, casa bem com a questão que o Louis Farrakhan fala no vídeo, né? O apagamento dos nomes e também das práticas religiosas. E aqui, né, os dois pretos que eu acompanhava já sabiam o que fazer e logo nos amarraram, eu, a cozinheira e o pescador, né, quiseram saber os nossos nomes, os nomes de brancos que tinham recebido em África ou na Ilha dos Frades, né? O dos pescadores era Frânio, e então passou a se chamar Frânio Gama, a cozinheira Maria das Graças Gamas. Quando eu disse que me chamava Keinde, o nosso dono pareceu ficar bravo, né? E um dos empregados perguntou novamente em Yorubá que nome tinham me dado de batismo, né, no batismo, no rebatismo. E aí ela responde, Keinde, o meu nome é Keinde, né, e aí como se fosse inaceitável que ela tivesse aquele nome, porque espera-se que ela já tivesse, né, sido forçada a adotar um nome, né, da tradição europeia, da tradição branca. E aí, assim, né, dentro da literatura, por exemplo, na história, a história estuda bastante isso, né? Um texto de destaque é o de Jean Hébrard, que é historiador francês,
O texto se chama Escravidão e Denominação, Imposição e Apropriação de um Nome entre os Escravos na Bahia do século XIX. E aí uma coisa que ele trabalha com diários do comércio, né, do comércio negreiro, do tráfico negreiro, e aí os livros de viagem, enfim, e aí ele consegue observar que na maioria das vezes os negro-africanos capturados eles não recebiam nomes, né? Eles eram tratados como mercadorias, então as pessoas vinham ali discriminado, comprou 4 negrinhos, né? Um com a perna quebrada, como a própria Ana Maria Gonçalves mostra no livro, tem uns exemplos assim, pela marca de ferro, enfim, eram características que eram usadas para dizer quem era o cidadão, mas você não tinha uma individualização por critério onomástico, né? Vez ou outra apareciam esses nomes, né? Que aí ele diz assim que são grafados conforme a compreensão portuguesa, né, de como o português ouvia e tentava representar na ortografia portuguesa. Né? E aí tem sumba, cabeto, camuno para os homens, quepige, calhoca e quicoco para as mulheres. Esses nomes não são verificados no Brasil, né? São nomes que o processo escravizatório tratou de apagar, né? E aí essas pessoas receberam nomes como José, Maria, Manuel, que são nomes da tradição cristã portuguesa, certo? Outro aspecto que ele traz no livro, nesse texto, diz respeito aos sobrenomes, né? Os sobrenomes de origem africanas, assim como os prenomes, também foram apagados. Porém, o que é interessante que ele trata é a questão do acesso a sobrenomes, né? Não era todo mundo que tinha acesso a sobrenome, né? Então, assim, gozar de um sobrenome era um privilégio, né, na sociedade colonial. E aí ele fala, a partir de 1878, observa-se uma maior variedade de estrutura de nomes entre negros de sociedade colonial, escravizados ou libertos. Essa realidade não faz diferença de gênero, porque em algum momento fez, né? Assim, homens e mulheres, brancos ou negros, passam a apresentar várias combinações. Aí tem prenome simples, Virgínia, Marcela e Agostina, sem sobrenome. Prenome simples, mas nome de devoção, Maria do Bonfim, Emiliana dos Reis e Maria da Conceição. Prenomes duplos, Maria Guilhermina. Prenome duplo, mais nome de devoção, Maria Braz de Deus, Ana Maria do Sacramento. Prenomes triplos, Guilhermina, Maria Leandra. Né? Prenomes duplos, mais sobrenomes, Maria Salomé de Souza, Bernarda Celestina Ferreira e Josefa Maria de Brito. As estruturas com sobrenomes, embora fossem permitidas para as mulheres negras, não estavam amplamente difundidas naquele momento. Uma coisa aí que cabe mencionar, né, a entrada desses nomes de devoção, desses sobrenomes, né, que aparecem. Cabe ressaltar que no processo de escravidão, as famílias já eram separadas, né? Famílias, clãs, né, eram separadas no processo de comercialização. E aí, esses nomes de devoção, cabe ressaltar, eles não marcam relações familiares, né? De forma que uma pessoa, né, que tenha o sobrenome Conceição, né, ela não vai conseguir, provavelmente, certamente, estabelecer uma genealogia da família com base nesse nome de devoção, certo? Claro que hoje a gente já não faz essa distinção atualmente. Nome de devoção é sobrenome, né? A gente entende como sobrenome, né? Mas quando a gente olha historicamente, entende o que foram esses nomes de devoção na estrutura antroponímica, a gente vai perceber que, do ponto de vista genealógico, seria muito improvável, né, para não dizer impossível, reconstruir histórias de família com base apenas em sobrenomes, né? O mesmo se vê na práticas de nomeação da população escrava em Rio Grande de São Pedro, século XVIII, de Raquel Marques, 2015. Os nomes mais frequentes na Vila do Rio Grande, né, que é do Rio Grande do Sul. Maria, Ana, Rosa, Francisca, Antônia, Manuel, José, né? Nos dois períodos, ela trabalhou com registro paroquial, certo? Ela faz uma comparação com outras fontes que outros autores utilizaram, e os outros autores também encontram as mesmas coisas, os nomes Maria, Ana, Francisca, Manuel, Joana, Joaquina, Francisca, Rita, né, Antônio. Então, são nomes da própria tradição
portuguesa, então não tem nenhum registro, não se verifica nessa sociedade nenhum registro de nome africano. Na tese Arlindos e Negros, a escrita de nome próprio, é uma irmandade de cor da Bahia dos séculos XIX e XX, Irão Cunha Souza, realizou um estudo sobre antropônimos existentes em requerimentos de entrada dos novos sócios da Sociedade Protetora dos Desvalidos, uma irmandade de cor criada em Salvador no século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Né? Os antropônimos eles foram catalogados e analisados, registrando um montante de 649 prenomes, né? Sendo 627 tradicionais e 22 neológicos ou inovadores, né? Como o professor Juliano tem chamado hoje. Do ponto de vista do étimo, maioria de étimo latino, grego, que são línguas que estão ali, que compõem a maioria das palavras da língua portuguesa, né? Não é diferente no léxico antroponímico. E aí você observa a maioria dessas línguas não tem nenhum, nem nos outros étimos aqui embaixo aparece nome de origem africana, né? A questão também dos nomes de devoção, você tem ali Francisco Anselmo da Ressurreição, Gabriel Francisco da Cruz, João Anastácio do Espírito Santo, João Teodoro da Soledade, José Antônio da Boa Morte, certo? Sobre as estruturas antroponímicas, nome, sobrenome, é interessante observar aqui o salto que se tem na quantidade de nomes com sobrenome, nome, sobrenome, porque até ter prenome duplo era também um certo... Quanto mais complexa fosse a estrutura antroponímica, a frase, né, revelava algum tipo de estrutura de poder, né? E aí o que a gente observa aqui, né, Ebra fala que em 1878, né, os sobrenomes começam a se difundir, né, de maneira mais igualitária, né, por assim dizer. E aí é justamente aqui, nessa passagem de 1870 para 1880, que se observa um salto maior, a diferença maior. Né? Então, por exemplo, nome, sobrenome, salta de 28 para 88. Né? Assim como aqui embaixo, nome, sobrenome, de 24 para 74. Né? Provavelmente já refletindo a questão, né, essa questão política, né, do registro dos nomes de pessoas. Outro lugar também que se observou, o trabalho de Sônia Martins, dentro de todos os nomes, trabalhou com corpos de nomes de aprovados na UFBA de 2005, né? Ela observou nomes africanos e indígenas, 14 nomes indígenas diferentes e nenhum de nomes africanos, né? Então aí também mostra a diferença, né, os nomes indígenas ainda conseguiram sobreviver na antroponímia portuguesa, brasileira, certo? Enquanto os nomes africanos, eles sofreram um apagamento muito mais categórico, né? Então, a ponto de você não saber, de não se registrar nenhum nome em várias bases de dados. E aí, esse apagamento de nomes e sobrenomes, né? E aí eu pensei em alguns atravessamentos. Né? Essa realidade do apagamento, que é histórica, da questão da escravidão, ela se entrecruza, né, e se deriva em várias outras questões, que incluem epistemicídio, conforme Boaventura de Souza Santos, o racismo linguístico, de Nascimento, Gabriel Nascimento, 2019, o racismo estrutural, e o que eu vou falar aqui da crise da genealogia, né? O epistemicídio, né, que é aquela destruição, né, que a gente pode dizer, conforme Boaventura de Souza Santos, que é o não reconhecimento como válido dos conhecimentos que não são produzidos pelas comunidades não hegemônicas. Né? Então, epistemicídio massivo, a destruição de uma imensa variedade de saberes que prevalecem nas sociedades coloniais. Então, aqueles saberes chamados locais, muitas vezes são desprezados no tratamento colonial. É claro que aqui ele está falando colonizador, né? É claro que aqui ele está falando de uma concepção de ciência moderna, né? O conhecimento local versus a ideia de ciência universal, não localizada, né? De se pensar universal. E aí, assim, ele falando da
do epistemicídio em relação à ciência moderna, a gente pode pensar que, historicamente, esse epistemicídio existiu. Né? Esse desinteresse dos colonizadores em saber, em entender as práticas de nomeação, em conhecer as línguas faladas por aqueles, né, falantes, né, revela um processo de epistemicídio, e aí, assim, isso vai se agravando, se reorganizando conforme os tempos, de tal forma que essas línguas não têm registros, tem pouca descrição linguística, então vive uma condição subalternizada que dificulta muitas vezes até a pesquisa em linguística, né? Então, é um epistemicídio que acontece historicamente, né? Não é apenas assim do ponto de vista contemporâneo. O racismo linguístico, né, o combate às línguas faladas, já faladas pelos povos originários, negros e indígenas, figura como um dos primeiros atos do mito de brasilidade linguística entre nós, gerando ao mesmo tempo epistemicídio, como eu já mencionei, e linguicídio. Né? Então, o apagamento dessas línguas e dos nomes nessas línguas, né, a gente não pode fazer esse debate sem pesar a questão racial. Racializada é uma questão linguística, histórica, mas também racial. Né? Então, cabe atravessar essa situação pela perspectiva do que hoje, né, na linguística, na literatura, tem sido chamado de racismo linguístico. Em relação à crise da genealogia, Pina Cabral e Lima mencionam que eles fazem uma crítica do modelo genealógico, falando que é uma tradição cujas raízes emergem da história das elites, não só da europeia, como de muitas outras. E aí, assim, é muito uma busca das origens, da história de família, descobrir linhagem, né? E aí os recursos que são usados para fazer esse tipo de pesquisa, né, são recursos que privilegiam certos povos, né, em detrimento de outros sobre os quais você não teria a mesma capacidade de fazer esses estudos, é o que eu falei, né, logo no começo. Você fazer um estudo genealógico de uma família, né, por um sobrenome, né, não dá os mesmos resultados, você não vai conseguir empreender essa pesquisa das mesmas formas. Então, se você vai para o continente africano, por exemplo, e aí você pega a realidade de Angola, ou do Moçambique, esse método, né, clássico do estudo genealógico, ele realmente não vai funcionar face ao apagamento sistemático dos nomes e sobrenomes, né? Então, assim, as relações, o fato de a pessoa ter um sobrenome, né, não necessariamente tem a ver com a descendência direta biológica, né? Então, assim, essa pesquisa vai ter que considerar muitos outros fenômenos, né? Então, por exemplo, quando a gente pega aqueles sites, assim, pessoas que são famosos que são parentes e você não sabia, né? Então, aí tem, por exemplo, Kate Middleton e Dakota e Ellie Fanning, elas são primas de 21º grau. Assim como Miguel e Falabella e Débora Falabella são primos de 12º grau. Então, essa capacidade de remontar a história de família nos termos da genealogia tradicional é um privilégio branco, né? As pessoas brancas vão conseguir fazer isso, de famílias mais abastadas, né? Elas vão conseguir estabelecer esse tipo de história, né, de linhagem histórica, e outras não vão conseguir, né, não só por a questão do apagamento que aconteceu, dos sobrenomes, né, os nomes de devoção não marcam relação de família, e fora a questão do próprio registro, nem todo mundo, né, o acesso a registro dos nomes não foi igualitário ao longo da história. Por último, o racismo estrutural, né. Então, o que queremos enfatizar do ponto de vista teórico é que o racismo, como processo histórico-político, cria as condições para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática. Então, assim, o Silvio Almeida apresenta o racismo, né, quando ele fala de racismo estrutural, ele não ignora o fator individual, nem o fator institucional,
né, mas coloca essa dimensão como um processo histórico, né, e sistemático. E aí, assim, esse apagamento dos nomes próprios, e aí vai incluir o epistemicídio, que vai fazer o conhecimento que se tem sobre essas línguas, vai fazer com que essas línguas sejam tratadas como exóticas, como feias, né? Vai incidir, por exemplo, na dificuldade que as pessoas têm de registrar nomes africanos atualmente, né? A professora Juliana Soledade coletou duas situações, né? Uma veiculada pelo jornal à tarde, a matéria registrar nomes africanos é mais difícil, né? Fala do arte educador e poeta baiano Gewai Adun, que enfrentou dificuldades para registrar sua primeira filha com o nome Kemi e 4 anos depois sua outra filha com o nome Yominirei, né? E no Rio de Janeiro tem a dificuldade de Cizinho Africa e Juliana de Paula para registrar a filha como nome de Maqueda Soluk. Então, existe uma barreira institucionalizada, né, para dificultar o registro desses nomes. No entanto, a professora Juliana Soledade menciona no texto que as pessoas não encontram dificuldades para registrar nomes que possam ser ditos esdrúxulos, como aqueles que ela apresentou. Então, a gente só pode justificar essa dificuldade nesse registro como a face do racismo estrutural, né? E cabe ressaltar também que esse movimento, né, de retomar esses nomes, a gente tem que considerar a importância dos movimentos negros, né, na busca da ancestralidade, né, da relação com a África, e esse é um passo importante para a volta dos registros, para a volta não, né, para a inclusão desses nomes na antroponímia brasileira, mas ainda são nomes pouco comuns, pouco difundidos, né? E aí, assim, eu já vou terminar, eu fiz um trabalho sobre Angola com Cíntia Moraes, e aí a gente registrou que em Angola, né, considerando aquilo que o professor Moisés Augusto falou, de que teve o apagamento também, a gente observa que existe uma maioria de nomes difundidos pela tradição lusitana: Alfredo, Ana, Antônio, Arlete, Arlinda, Carlos, Domingos, Eliezer, João, Jorge, mais outros nomes que nós imaginamos serem de origem africana, como Timbu, Quiaco, Nucoque, Malungo e Matondo. Esses nomes não se registram no Brasil, né? Na plataforma do IBGE não aparece qualquer registro desse nome. Foram observados também os sobrenomes da plataforma, e a gente testou na plataforma, essa plataforma aí que é de sobrenomes, que fala da densidade dos sobrenomes do mundo. Então, sobrenomes como Muanza, Tunda, Vunge, Ginga, Pembele, Capingala, Lucala, Mutango e Mufuma têm maior prevalência em países do continente africanos, né? Mas o sobrenome Lucala tem o Brasil como país com terceira maior incidência, mas certamente essa incidência não pode ser comparada com as de Silva, Santos, Oliveira, Ferreira, etc. Então, esse contraste com Angola vai reforçar, né, a ideia, a tese, né, na verdade, já está mais do que, imagino que já está mais do que confirmado, né, mostrar o apagamento, que houve realmente esse apagamento, né, já que esses sobrenomes, nem esses nomes encontram difusão no Brasil. E cabe ressaltar aí que a relação de Angola com o Brasil, né, para não é uma relação bastante estreita no cenário colonial, sendo Angola em meio aos grandes ciclos da escravidão no Brasil, né, existiu em um dos ciclos uma predominância de origem de Congo-Angola, certo? Então, por isso, né, a gente pode fazer esse contraste de maneira relativamente segura. Aqui são os sobrenomes, né, os nomes, os sobrenomes, já falei. Aí a gente fez algumas consultas, eu fiz para hoje algumas consultas lexicográficas de dicionários do Kimbundu e do Kikongo, né? Então, assim, por exemplo, Mushima, Coração, Muanza, Rio, sobrenomes, né? Tunda é sertão, Pembele é felicitação, Macane, tabaco, Mbenge, noutra parte, em outro lugar, Muondo, tartaruga, Lubambo, corrente, né? Então, você tem um caráter imagético,
né, bastante significativo, que também não é muito diferente da, né, elementos naturais, né, que também são comuns na tradição europeia. Do Kikongo, né, Jimbu significa sinal e bandeira, e é prenome, Kiako, consigo, pronome, né, Matombe é agradecimento, né, mesmo assim, é muito pouca coisa, né, em relação ao que a gente encontrou, né? Então, assim, a pesquisa aí, nesse sentido de reconstruir é muito difícil, justamente porque a quantidade de materiais sobre a descrição dessas línguas ainda é muito pouca, né? O que dificulta, né? E isso é fruto de um epistemicídio, como eu falei, histórico, né? Então, a considerações finais, a história do Brasil e de outras nações mostra que o apagamento de nomes próprios é uma prática de violência comum, né, em contexto de dominação e colonização. Em relação ao Brasil, o apagamento dos nomes próprios de origem africana no cenário colonial e a dificuldade de se registrarem crianças com nomes africanos no Brasil atual são faces de uma mesma moeda e reforçam o caráter histórico do racismo. A experiência sociolinguística do Brasil, social e linguístico, sociolinguístico, é indubitavelmente racializada, e as práticas racistas colocaram as línguas africanas em uma posição, né, tremendamente subalternizada. Há uma notória dificuldade de se fazer uma investigação mais aprofundada desses nomes, uma vez que muitos nomes são oriundas de línguas ágrafas ou não dicionarizadas. Mesmo as dicionarizadas não gozam de grande prestígio, né? Cabe ressaltar, uma pessoa até me falou em relação a Angola, que muitos desses nomes são tabus, né? São tidos como tabus o uso dessas línguas locais no processo de nomeação, não havendo muitas produções que busquem descrever essas línguas. Um ponto que ainda precisa se observar com mais cuidados é se os nomes que estão em Angola, por exemplo, decorrem dos mesmos movimentos de retomada que estão acontecendo no Brasil. Eu falo assim do movimento de militância, né, dessa busca de ancestralidade, ou se foram nomes que foram sendo mantidos ao longo da história, né? Além disso, cabe estabelecer um paralelo entre esses nomes e aqueles... Nossa, aqui fica ruim, né? Aqueles que raramente aparecem na documentação colonial, né? Se a gente verifica aqueles nomes que Ebrá menciona, por exemplo, se eles estão em uso em Angola, né? É uma questão a se pensar. E a questão também, eu acho, referencial e pragmática dos nomes de línguas africanas, eu acho que é fundamental para a discussão. Um ponto também que eu não mencionei, que eu acho que cabe mencionar, né, que esse epistemicídio de línguas em relação à África é tão grande que quando a gente tem que usar esse termo línguas africanas de uma forma muito genérica, né, às vezes é muito difícil você fazer a particularização, né, e aí isso também é um reflexo de um epistemicídio, de uma violência epistêmica, né? A gente não tem esse conhecimento, muitas vezes não tem acesso a esse conhecimento de que língua é. A gente chama de línguas africanas e não faz essa particularização como a gente consegue fazer quando é francês, quando é espanhol, quando é italiano, certo? Então, são muitas questões que se entrecruzam nessa questão do apagamento. Então, foram essas as minhas reflexões. Obrigado.